Setembro é mês de aniversário de Ponta Grossa, que esse ano comemora 188 anos de emancipação política. E como já é tradição, nesse mês a gente tem o prazer de receber o Luciano Salamacha, consultor, para ver aí como é que estão as perspectivas para a Princesa dos Campos Gerais. Luciano, prazer te receber de novo. Prazer é meu, prazer é meu. Se tem folga na agenda, eu te exploro, né? Não adianta. Com certeza, fica sossegado. Então, nós temos aí desde o primeiro ano do programa Autoestilo, todo setembro, falado de perspectivas e muitas das coisas que nós conversamos lá, eu estava revendo meus arquivos lá no primeiro, que você cantou a pedra, estão acontecendo. Como desenvolvimento de algumas regiões, como um novo status da classe média, preparação profissional, próprio apagão de mão de obra em alguns setores. Quer dizer, pedras que você cantou que estão acontecendo agora. E quais são as providências e os próximos passos aí? Vamos dizer que foram pedras que o mundo cantou. As pessoas às vezes podem enxergar ou não o que está ali. Então não tem nada de divino, é meramente uma observação. Eu estava fazendo um artigo esses dias para um jornal sobre o aniversário da cidade e eu fiz uma revisão de alguns indicadores da cidade nos últimos 40 anos. E aí a gente tem que começar a enxergar Ponta Grossa, não no curto espaço de tempo, porque o grande erro, como eu sempre digo, é as pessoas enxergarem para 2 anos, para 3 anos. Quando você olha na história da humanidade, 40 anos é 1 segundo. E você percebe uma evolução violenta de indicadores sociais na cidade de Ponta Grossa nos últimos 40 anos. O nível de ramificação do sistema de energia elétrica, do sistema de esgoto, do sistema de água encanada, do sistema de ofertas de escola, de ofertas de ensino superior, melhorou drasticamente. O nível de renda, a constituição do tipo de população, uma população que tem muito mais opções de compra porque tem mais condições de comprar. Se você pegar os últimos 10 anos, Ponta Grossa mais que duplicou o número de lojas no centro da cidade, se você incluir aí a presença dos shoppings. Isso fez o quê? Fez com que a cidade tivesse outras demandas. E a grande sacada nesse processo é as pessoas perceberem que a cada ano que você ganha algo bom, no próximo ano aquilo virou normal. E agora eu quero mais que isso. Essa pressão gera nas pessoas uma constante insatisfação. De um lado isso é bom, de outro lado é importante que as pessoas percam esse pessimismo sobre a cidade. Ponta Grossa agora, principalmente com esse novo governo estadual, é fruto do quê? Nós estamos vivendo uma experiência de sair de 8 anos de um governo extremamente demagógico, um governo que se preocupava muito mais em fazer casca do que conteúdo. É só você pegar o Hospital Regional de Ponta Grossa. E é um caos a maneira pela qual esse último governo administrou esses investimentos. Há 2 anos eu dei uma entrevista para uma rede de televisão, rede estadual, que me perguntavam por que aconteceu aquilo no Hospital Regional. E eu falei, ou é incompetência ou é falta de planejamento. E eles perguntaram, tem uma terceira alternativa? Eu digo, tem. Os dois. Os dois juntos. Incompetência e falta de planejamento. Agora, o Paraná destrava de uma gestão mais embativa, que gostava de bravata, truculenta, que gostava de dizer que ia acabar com pedágio, não acabou coisa nenhuma, mas que deixou para o Paraná um saldo muito grande de dívidas pelas bravatas que falou. Porque nós ficamos com ações judiciais por conta disso. Agora nós estamos vivendo, eu não estou defendendo o atual governo, ainda é muito cedo para falar isso. Agora a gente vê um período de serenidade, de mais diálogo. Pelo menos isso, né? Agora a Ponta Grossa tem muito a ganhar com isso. Porque para o investidor, Curitiba já deixou de ser uma cidade que atrai tanto. Por quê? Por problemas sociais extremamente complexos. O trânsito, a segurança pública, a própria estrutura de saúde e a distância do trabalhador em relação ao ponto de trabalho. Então hoje, por exemplo, em Curitiba, você pode até localizar uma mão de obra boa, mas essa mão de obra ela vai perder muito em querer ficar com você pela distância que ela vai ter que trafegar entre onde ela mora e onde ela trabalha. Ponta Grossa é uma cidade que oferece essa infraestrutura, oferece uma malha viária boa, precisa sim de um planejamento urbano, talvez de mais longo prazo, para dar mais escoamento para as vias, para as principais avenidas, o que a gente chama de artéria, né? Você não tem que passar pela Vicente Machado para todo lugar que você queira ir, né? Exato, e aí você percebe pontos de pico no meio da tarde, no horário de fechamento de banco, perto das 6 horas, que são momentos extremamente complicados no trânsito. Isso eu acho que a gente ainda está precisando melhorar um pouquinho. Saúde vai ser sempre demandante, sempre vai ser demandado. As pessoas que nos veem agora podem colocar na cabeça, nunca você vai ter um sistema de saúde excelente. Sabe por quê, Ana?
Porque o dia que a gente sair do mais ou menos para o bom, não para o excelente, toda região que tem o atendimento ruim vem para cá. Saúde é uma coisa complicada e se você for ver a demanda, inclusive num atendimento particular, por exemplo, tem algumas especialidades médicas aqui em Ponta Grossa que você leva 3 meses para conseguir uma consulta. E não é maldade, não é maldade, é uma mera questão de demanda. De demanda, né? Você né, não tem profissionais suficientes. E na saúde pública, muitas vezes acontece isso, né? A demanda é muito maior e como você falou, você incha essa demanda. E aí, mas de outro lado, o que você tem a favor que as pessoas podem ponderar? Nós vamos viver um novo momento nos próximos 2, 3 anos de industrialização forte da cidade. E isso vai gerar demanda de mão de obra qualificada. De novo, a importância do SESI, do SENAI, do SENAC, do próprio SESC, do antigo Cefet, hoje Universidade Tecnológica, que tem cursos de tecnólogos, das instituições particulares e públicas de ensino de qualificação profissional, porque essa é a grande sacada. O que pode atrapalhar a Ponta Grossa não é você ter falta de mão de obra, é falta de ter mão de obra qualificada, porque as indústrias que estão vindo com um alto grau de automação, significa que a pessoa, ela não tem que... eu nem posso perguntar para um trabalhador hoje se ele sabe lidar com o computador. Isso é algo óbvio, mais ou menos você sabe andar assim, então sabe andar com o computador também, sabe lidar com isso também. Isso já está inerente. Então, eu vejo a cidade com mais otimismo ainda, com mais otimismo ainda. As nossas perspectivas são muito boas, então... São. E você sempre diz que em todo momento, quer dizer, quando todo mundo está chorando, alguém aproveita para vender lenço, né? Exato. Se você fosse, uma dica aí você já deu, que é o pessoal investir na própria qualificação, né? Uma coisa mais especializada, e nós vamos ter aí empresas para todas as áreas. E para quem está pensando em montar ou dar um up aí nos seus negócios, quais as dicas de setores que você daria para o pessoal? Ana, continua cada vez mais forte a área de prestação de serviços, só que se abre um leque agora. Nós estamos agora recebendo uma indústria de bebidas. Uma indústria de bebidas, ela tem como característica fundamental uma mão de obra relativamente pequena, mas uma necessidade de entorno muito grande, por exemplo, no setor de transporte. Porque você vai ter um volume grande de caminhões trafegando, saindo com esse produto, trazendo matéria-prima e o que o vale. Você tem empresas do Parque Industrial de Ponta Grossa ampliando. E a nossa grande vocação, e ainda vai levar muito tempo para mudar isso, é o setor rodoviário. Então, além do setor de prestação de serviço em geral, fazendo pequenos assessoramentos para o setor do comércio, você vai ter muito forte no setor da metalmecânica. Então, se as pessoas que nos veem, ele tem um filho que está aprendendo a ser mecânico, o que ele precisa fazer? Ele precisa pegar isso, buscar uma entidade como o Sebrae, para aprender a organizar o seu pequeno negócio. Eu estava esses dias em Santa Catarina e um empresário me disse assim, Luciano, o problema é que isso que nós estamos tentando fazer na nossa empresa não é o comum do setor. E eu falei, é ótimo, porque o comum do setor foi sempre ser desorganizado, despreparado, e quando alguém entra e demonstra profissionalismo, ele literalmente causa um furor, um desespero na concorrência. Então, a dica para as pessoas é, vai empreender o seu negócio? Vá. O setor de metalmecânica, aí eu estou falando de metalurgia, eu estou falando de soldadores, estou falando de mecânicos, pessoal que trabalha com usinagem. Vamos traduzir para os nossos telespectadores. Você pega uma barra de ferro, alguém vai ter que furar e tem que ter técnica para isso, alguém vai ter que cortar e vai ter que ter técnica para isso, vai ter que preparar para pintar. Tudo isso, todo esse processo vai ser muito demandado. Esse é o setor metalúrgico. E o setor metal, que é essa parte, e mecânico, é o setor que vai fazer conserto em máquinas, que vai saber ajustar máquinas e que muitas vezes essas indústrias estão dispostas a contratar alguém que não conhece tanto, mas que já demonstra ter uma boa base para prepará-la para dar manutenção na sua empresa. Se uma indústria vem com pouca mão de obra, ela tem mais máquinas. Essas máquinas têm que funcionar muito bem. Pessoas que vão fazer a manutenção nessas máquinas vão ganhar muito dinheiro. Outro setor que está explodindo é o setor de programação em computação. Então, esta é uma área em que as mães têm que empurrar seus filhos e deixa o menino lá 6 horas por dia na frente do computador, não brincando em rede social, mas brincando de fazer programas. Esse pessoal vai se dar bem também. Aprendendo. Então, tá aí as boas perspectivas.
as boas dicas. Eu quero mais uma vez te agradecer e já deixar o nosso encontro marcado para setembro do ano que vem, mas não vai se ver livre de mim até lá, não. Todo setembro estamos juntos. Todo setembro. Mas nesse meio tempo, pode deixar que para final de ano, aí começo do próximo, a gente volta a conversar. Fechadíssimo. Tá certo, Luciano. Muito obrigada. Obrigado a você.